nosso planeta rasteja uma forma de vida que beira o impossível. Uma criatura que é ao mesmo tempo um milagre da engenharia biológica e a personificação de nossos medos mais primais. Sem pernas para correr, sem pálpebras para piscar, ela desliza pelo mundo como um fragmento vivo de um passado pré-histórico. Um predador perfeitamente destilado pela evolução. Sua língua bifurcada, um órgão sensorial de uma complexidade espantosa, prova o ar, decifrando a realidade em um mosaico de moléculas e cheiros. Cada ponta coleta informações químicas distintas, permitindo que ela crie um mapa estéril do ambiente, um sistema de navegação que a guia para o calor, para a vida, para a sua próxima refeição. Existem hoje mais de 4.000 espécies deste caçador supremo chamado de cobra, habitando todos os cantos do globo, exceto as terras congeladas da Antártida. Mas este design letal e absurdamente eficiente não surgiu da noite para o dia. É o resultado final de uma saga épica de sobrevivência, uma história de 160 milhões de anos de transformações radicais, de apostas evolutivas arriscadas e da conquista de um mundo perdido e refeito. Para entender como a natureza forjou essa máquina de caça, constrição e toxina, precisamos fazer uma viagem de volta. Voltar para uma era em que a própria ideia de uma cobra seria inconcebível, um tempo em que a Terra era, sem dúvida, um reino de gigantes. Nossa jornada começa no meio do período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos. O ar era pesado, denso, com umidade e o cheiro de vegetação em decomposição. O som dominante não era o silêncio, mas um zumbido constante de insetos gigantes e o estrondo distante de passos que faziam o próprio solo tremer. Este era o mundo dos dinossauros em seu apogeu. Viver neste mundo como uma criatura pequena era viver em um estado de alerta perpétuo. E foi precisamente aqui, nas sombras destes titãs, no submundo da floresta, que o destino de um grupo de lagartos comuns começou a se desviar para um caminho extraordinário. Eles não eram especiais, eram apenas mais uma presa em potencial, caçando insetos e vermes entre as raízes emaranhadas das samambaias gigantes. Mas este ambiente, um labirinto tridimensional de passagens apertadas e tocas subterrâneas, apresentava um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade única. Para navegar neste mundo confinado, um corpo longo e esguio era uma vantagem inestimável. As pernas, antes essenciais para a locomoção em campo aberto, tornaram-se obstáculos, empecilhos que se prendiam em raízes e limitavam o acesso a refúgios e presas. E a seleção natural, a força implacável e cega que molda toda a vida, começou seu trabalho lento e paciente, favorecendo os indivíduos com corpos mais longos e membros cada vez menores. É um erro imaginar que as cobras simplesmente perderam suas pernas por desuso. Na realidade, o que ocorreu foi uma troca, uma barganha evolutiva da mais alta ordem. Ao longo de incontáveis gerações, em troca do domínio total sobre o mundo subterrâneo e os espaços apertados, elas sacrificaram seus membros. O registro fóssil nos conta essa história em capítulos escritos em pedra. A maioria das serpentes ancestrais perdeu primeiro os membros dianteiros, que eram mais problemáticos. Uma descoberta espetacular na Patagônia Argentina nos deu um vislumbre fantasmagórico deste exato momento de transição. Seu nome é Nahashi rionegrina. Este fóssil extraordinário não era nem lagarto nem cobra, era um mosaico, algo no meio. Seu corpo já era inconfundivelmente serpentiforme, alongado e flexível. Suas mandíbulas mostravam a capacidade de se abrir mais do que as de um lagarto típico, uma inovação crucial para engolir presas maiores. Só que o mais incrível era que Nahashi ainda possuía uma cintura pélvica e duas pernas traseiras bem desenvolvidas e perfeitamente funcionais. Provavelmente pequenas demais para uma caminhada eficiente, essas pernas não eram inúteis. Elas podem ter sido usadas como âncoras para impulsionar o corpo durante a escavação ou para se agarrar firmemente à fêmea durante o acasalamento. Nahashi já se movia como uma cobra, ondulando seu corpo pelo chão, mas ainda carregava consigo os fantasmas do seu passado de lagarto.
e ele não era o único experimento da natureza. Outro gênero, o Pachyophyes, encontrado em rochas calcárias marinhas de 98 milhões de anos, sugere que alguns desses primeiros passos evolutivos aconteceram debaixo d'água, com os membros traseiros servindo como possíveis lemes ou estabilizadores. Essa herança ancestral, aliás, não desapareceu completamente. Se você observar atentamente as jiboias e pitons modernas, encontrará a prova viva dessa história. Pequenos esporões externos perto da cauda, resquícios visíveis conectados a ossos pélvicos internos. São os ecos silenciosos de pernas que um dia caminharam à sombra dos dinossauros. No final do período Cretáceo, as cobras já eram predadores estabelecidos, diversificando-se e ocupando novos nichos. Mas o planeta estava prestes a ser refeito em fogo e aniquilação. Há 66 milhões de anos, um asteroide do tamanho do Monte Everest rasgou a atmosfera e atingiu a Terra com a força de bilhões de bombas atômicas. O impacto desencadeou um apocalipse global. A onda de choque inicial viajou mais rápido que o som, achatando florestas por milhares de quilômetros. Tsunamis com centenas de metros de altura varreram os continentes, e uma chuva de detritos superaquecidos fez com que o próprio céu parecesse pegar fogo, cozinhando vivos animais que não tinham onde se esconder. O mundo então mergulhou em uma longa e fria escuridão nuclear. Foi o evento de extinção que eliminou cerca de 75% de todas as espécies. Para os raros sobreviventes, a vida era um inferno, mas as mesmas características que definiram as primeiras cobras se tornaram a sua salvação. Seus corpos pequenos e seu metabolismo incrivelmente lento significavam que podiam sobreviver meses sem comida, uma vantagem crucial em um mundo sem sol e sem plantas. E o mais importante, seu estilo de vida subterrâneo em tocas profundas as isolou do pior da devastação da superfície. Quando a poeira finalmente assentou, décadas depois, as cobras emergiram em um mundo vazio, um planeta fantasma pronto para ser conquistado. E elas não desperdiçaram a oportunidade. Na nova era que se seguiu, o Paleoceno, o planeta tornou-se uma estufa global. Florestas tropicais úmidas e pantanosas se espalharam pelos continentes, criando um paraíso para os répteis. E a evolução das cobras respondeu com um monstro. Nas gigantescas minas de carvão de Cerrejón, na Colômbia, foram encontrados os restos fossilizados de uma criatura do pesadelo, a Titanoboa cerrejonensis, com quase 13 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada. Ela é a maior cobra que já existiu. Este leviatã semiaquático vivia em um ecossistema de megafauna, caçando crocodilos gigantes e tartarugas do tamanho de mesas de jantar. Mas o clima da Terra é inconstante. Após o calor do Paleoceno, um longo período de resfriamento começou. As florestas tropicais encolheram, dando lugar a novos habitats, pastagens, savanas, bosques abertos. Esse novo mundo apresentava um novo conjunto de desafios. Em campos abertos, a emboscada é mais difícil, as presas são mais rápidas. A constrição, um método lento, já não era tão suficiente. Elas precisavam de algo a mais. Então, para algumas delas, a evolução as concedeu um presente: o veneno. Os ancestrais das víboras e das elapídeos, como as najas, desenvolveram um coquetel químico de ação rápida a partir de proteínas salivares modificadas. Essa arma biológica se diversificou em 2 tipos principais: as hemotoxinas, que destroem tecidos, células sanguíneas e causam hemorragias massivas, e as neurotoxinas, que atacam o sistema nervoso, paralisando os músculos e causando uma morte rápida por asfixia. O método de caça mudou radicalmente. Em vez de uma luta, tornou-se um golpe cirúrgico, um ataque relâmpago, a injeção do veneno através de presas especializadas, e o abate chegava em minutos. Para aprimorar essa tática, seus sistemas sensoriais atingiram um nível de sofisticação espantoso. As víboras desenvolveram fossetas loreais, órgãos que lhes permitem ver o calor, detectando a radiação infravermelha de presas de sangue quente, mesmo na escuridão total. A icônica língua bifurcada tornou-se uma ferramenta de análise de alta precisão, entregando informações ao órgão de Jacobson,
que lhes dá uma imagem tridimensional do mundo químico, permitindo rastrear presas com uma precisão assustadora. O clima continuou a esfriar, os desertos se expandiram e as cobras se adaptaram mais uma vez, desenvolvendo a locomoção lateral, o sidewinding, um movimento hipnótico que lhes permite deslizar sobre a areia solta com eficiência notável. Algumas delas aprenderam a escalar, se envolvendo nos troncos e superfícies com uma musculatura abdominal extremamente trabalhada e forte. Agora, elas haviam conquistado as florestas, os rios, o deserto e até o mar. Mas um último grande teste estava por vir: a Idade do Gelo. Durante o Pleistoceno, geleiras massivas avançaram e recuaram, e as temperaturas globais despencaram. Muitas espécies não resistiram, mas as cobras mais uma vez encontraram uma maneira. Elas desenvolveram a brumação, um estado de dormência onde reduzem drasticamente seu metabolismo para sobreviver aos invernos rigorosos, muitas vezes se amontoando em tocas subterrâneas em grandes números. Mais uma vez elas permaneceram, mesmo com o inverno tomando todo o globo terrestre. As cobras resistiram, e quando a última grande extinção do Pleistoceno eliminou mamutes, lobos gigantes e tigres de dente de sabre, as cobras persistiram, deslizando para a era moderna. Por muito tempo, as cobras foram associadas a figuras demoníacas e vistas como a encarnação da maldade mediante o poder de fatalidade que essa espécie representa, mas na realidade ela simboliza resiliência e transformação, por sua busca incansável pela sobrevivência em meio aos milênios de caos e extinções. Hoje, a jornada de 160 milhões de anos da cobra enfrenta seu maior desafio: a humanidade. A atividade humana fragmenta seus habitats em um ritmo alarmante. Serpentes acabam perdendo habitat e invadindo assentamentos humanos por busca de comida, onde encontram seu fim pelas mãos do homem. A pergunta que fica é: um ser tão poderoso, lindo e tóxico pode sobreviver ao seu pior inimigo? Isso só o tempo nos dirá. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.